Oi, pessoal, aqui é o Luiz Tangari, do podcast da Tarkin. Na nossa terceira edição, tenho a honra aqui de receber um grande amigo, Flávio Mata, fundador da AgriConnection, que foi um dos nossos primeiros clientes e a gente admira muito aqui na empresa. E topou falar com a gente aqui, vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória dele e um pouquinho mais da empresa também, que eu admiro muito, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui também. Seja bem-vindo, Flávio. Luiz, eu que agradeço o convite, faço as suas palavras as minhas, né? A Tarkin, de fato, a gente conhece aí desde o começo e admiro demais a trajetória e o trabalho e a qualidade, né, da Tarkin, né? Eu sou um fã de carteirinha, todos os parceiros, todos os clientes, todo mundo que eu posso recomendar, com certeza recomendo. Acho uma plataforma muito top. Parabéns. Legal. Flávio, obrigado. Flávio, você topa compartilhar um pouquinho da sua trajetória, cara? Como é que você virou dono de indústria de químico? Como é que foi a sua vida antes da AgriConnection? Luiz, é igual a de todo mundo, né? Você começa trabalhando no setor e um dia você toma coragem e decide abrir a própria empresa, né? E tudo acho que tem o momento, a oportunidade, a situação, né? Tentar falar um pouco da minha trajetória. Eu sou nascido do agro, né? Sou natural ali de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, perto de Londrina. Família toda de agricultor, tio, agricultor, vô. Não tem nenhum parente que não tenha outra profissão, né? Só essa geração aí sim tem várias profissões, mas assim, a geração do meu pai, dos meus avós, tudo do setor. Todo mundo nasceu do agro. E da família da minha esposa também. Então, fiz agronomia e comecei carreira em multinacional. Trabalhei na Bayer, né? Comecei lá, pouco antes de formar, entrei na Bayer. E nas multinacionais fui fazendo carreira, né? Cada 1 ano e meio, 2 anos morando numa cidade, um novo desafio, tive diferentes funções, vendas, marketing, planejamento estratégico. E fui aprendendo bastante em cada região, em cada função e fazendo network. E aí lá em 2017, a empresa que eu trabalhava era a Dupont, né? Ela estava se fundindo com a Dow para formar então Corteva, que na época nem tinha nome ainda, era Dow Dupont, né? E aí meu sogro faleceu e ele tinha umas propriedades no Mato Grosso, né? E a minha esposa sempre me acompanhou, falou: agora é tua vez, né? E aí eu consegui negociar na fusão ali entre Dow e Dupont para eles me transferirem para o Mato Grosso, para morar em Campo Verde, para mim poder conciliar a família e profissão. E eu tinha um compromisso aí de ficar pelo menos 2 anos na região. E foi muito, muito bacana, né? Porque eu tive a experiência de estar dos dois lados da mesa, né? Como agricultor, de fato, porque a gente tem toda a sucessão familiar, estruturação da empresa familiar para a empresa como tem que ser, holding, enfim, né? Toda a experiência de estruturar, fazer, inventar, enfim. E tá como cliente. E do outro lado, eu como indústria estruturando uma fusão entre duas companhias, juntando time, cultura, então você imagina. Uma E super ali, escola, né? ali de fato eu estava dos dois lados da mesa. E aí começamos ali a identificar uma oportunidade latente. Eu tinha muito claro no meu plano de carreira que aonde eu queria chegar nas multis eu já tinha chego e que eu queria empreender. E eu coloquei uma data. E aí nesses 2 anos, tendo essa experiência, aí deu para ter bem claro o que seria a necessidade do mercado, né? E você tinha indústrias, empresas fabricantes que só tinham um caminho de acesso ao Brasil através das multinacionais, empresas de P&D com bons produtos, mas também tendo a única rota fazendo parceria com multinacionais. E naquele momento você tinha uma consolidação do mercado, você lembra da distribuição, os Sim, fundos, sim. as cooperativas se incorporando também. E aí você tinha uma demanda latente, né? Os grandes agricultores vendo o mercado dos defensivos se concentrar, as revendas ficando sem opção, né? Vendo a indústria, inclusive, vir montando sua própria A, a, rede. mar, a margem achatando de todo mundo, né? Todo mundo ganhando menos. Então, aí você tinha os bons profissionais de venda também sentindo um pouco desvalorizado no modelo que existia. Então, você tinha uma demanda latente pelo fabricante, pela empresa de P&D, pelos clientes, né? Em cliente você entende revenda, cooperativa, agricultor, e pelos bons profissionais do setor. Aí, vamos conectar tudo isso. Aí que saiu o nome AgriConnection, né?
E aí deu muito certo, era uma companhia que a gente desenhou ela desde o início, né, para chegar onde está chegando hoje. Então, hoje que a gente está chegando no, no modelo como a empresa foi desenhada, né, isso teve toda uma escadinha a ser construída, né, a gente começou representando algumas empresas, depois começamos a importar, e aí agora a gente está na fase da verticalização do portfólio, que é ter a linha própria, né? Compramos aí os ativos regulatórios da Nutri, fizemos aliança com o Globaquem, uma série de outras alianças que a gente tem aí no mercado. Lançamos a Agripédia, né? Que é o nosso hub de inovação, tudo para poder fortalecer agora a verticalização do portfólio. Então, a gente acabou se tornando hoje, de fato, uma indústria, mas uma indústria talvez um pouco mais eficiente, né? Esse é o ponto. Mas é É, isso. tem uma coisa que me chama muito a atenção no Connection, que é a sua geração, né, que é a geração que manda no agro hoje, né, toda foi formada ali em escola de agronomia, RTV na Multi, naquele modelo de desenvolvimento de mercado clássico que trouxe o mercado até aqui, né, nesses anos todos. E agora essa mesma, e assim, isso replica para o pessoal que está trabalhando nas indústrias também, nas revendas, é a mesma comunidade ali que veio desenvolvendo, né? E agora essa mesma turma está meio rompendo isso, né? Eu acho que aquela visão do RTV da Multi com a S10, que visita a fazenda, com aquele desenho, se acorda no hotel todo mundo de manhã digitando no CRM o plano do dia, depois vai visitar produtor. Tá mudando, né? Assim, a gente está vendo a cadeia partindo para modelos de distribuição que são muito mais eficientes do que o modelo que formou todos vocês, né? Eu sou da mesma idade, mas eu vim de outro mundo, vim do mundo de engenharia, de software, então eu não participei desse começo. Mas eu vejo como é tão homogêneo, né, a liderança do agro hoje e como essa mesma liderança está mudando o modelo de distribuição, assim. E eu acho uma coisa legal, né? A gente está partindo para um modelo que é mais eficiente, que é mais transparente, mais barato, e talvez a AgriConnect está na ponta de lança disso, né? Acho que vocês foram um dos primeiros caras que eu vi fazer isso super bem, assim, conseguir né, alcançar esse nível de eficiência maior na distribuição. E o que você acha disso? Assim, como é Eu que acho você que vê isso? Né? eu vejo o mercado, ele se transforma a cada década, né? Se olhar o ano 2000 ali, quando surgiu a Singenta, a própria Bayer, a Crop Science, né, que tinha comprado a patentes, enfim. Ali começou a consolidação e depois eles começaram a montar o sistema de distribuição, né? E aí pegava bons profissionais de algumas revendas, falava, ó, monta a tua loja, a gente te dá crédito, incentivou. Então, se você olhar todos os grandes distribuidores que se formaram nos 2000, Trabalhava na Multi, né? Trabalhava na Multi ou nessa trabalhava época, na né? Multi ou trabalhava em grandes revendas, né? Ou cooperativa. Aí depois veio essa consolidação aí, tudo isso que a gente viu acontecer. E agora a gente vê de novo voltando esse movimento, né, de bons profissionais se reunindo, montando lojas regionais, né? Então a gente vê um movimento forte aí na distribuição de novos distribuidores surgindo, com profissionais que têm a carteira de cliente, que se relacionam e que se juntam e montam uma empresa. É um movimento que tem acontecido bastante. Então, o mercado ele se transforma, né? E a gente não pode ficar parado, né, Luiz? Você tem que estar toda hora se Não, fica para reinventando. trás. E hoje, agregar valor no campo só com produto, todo mundo tem uma solução em produto, né? A gente tem que pensar em outras soluções, né? E a eficiência ela é importante, né? A hora que você liga portfólio, você tem uma logística, você tem um custo operacional menor, você consegue fazer uma oferta para o cliente talvez um pouco mais competitiva. Isso aí o cliente começa a gostar, né? Ele começa a ver valor, ele começa a usar outros produtos, começa, enfim. Mas a gente tem que estar toda hora se movimentando, não podemos ficar parado. Né? O mercado ele é muito dinâmico, né? Ele se transforma a cada década, né? E a AgriConnection é todo ano, né? Assim, eu lembro de uma novidade grande com vocês todos os anos, né? Às vezes É. mais de uma por ano. E a gente É uma não empresa que pode, muda, não pode muda parar. muito Porque se rápido, né? parar, quem para é atropelado, né, Luiz? A gente não pode parar. A gente Pois tem que é. estar toda hora se movimentando, pensando coisas novas
Não pode, é muito dinâmico. E eu acho que, não só no agro, eu acho que em tudo, né? Hoje a informação ela é pública, né? E o Tem mercado muita ele é coisa. globalizado, né? Então, você tem que estar toda hora ligado, né? Não pode parar. Esse é o ponto. Tem uma das coisas mais legais que eu acho da AgriConnection, que eu tive a oportunidade de ir lá na convenção aquela vez, né? E eu tenho muito impressionado com a cultura, sabe? O pessoal gosta mesmo de trabalhar lá, assim, são super animados e tem uma comunidade forte ali, né? Isso eu acho que talvez seja, provavelmente você vai concordar comigo, né? Isso talvez seja a grande fortaleza da empresa, né? É, como é que forma uma cultura dessa, Flávio? Põe uma turma alinhada, todo mundo alinhado daquele jeito, acreditando nas mesmas coisas e a fim de construir o negócio. Não conseguiria mudar a empresa tão rápido e fazer esse tanto de coisas se não tivesse um time com uma cultura tão foda assim, né? Todo mundo acredita no propósito da companhia, né? E a AgriConnect, o modelo dela já atrai esse perfil, porque aquele profissional que não acredita e não confia no taco, que não tem um perfil empreendedor, que não está alinhado a risco, ele não acaba não aceitando. Tem muita gente boa que teria o perfil para trabalhar com a gente, mas que a hora que ele conhece o modelo nosso, só para você entender, Luiz, ele remunera muito acima do mercado, mas depende completamente de performance, porque se o cara não performar, ele vai ganhar muito abaixo. Então ele pode tanto ganhar muito mais que o mercado, como muito menos. Então, entende que é um modelo de alinhamento a resultado. Então, é uma empresa de resultado. Então, o modelo é um modelo que atrai pessoas com esse perfil, pessoas que gostam de gente, que gostam de fazer negócio, que tem uma carteira de cliente. É gente totalmente orientada a pessoas, relacionamento, resultado, venda, é aquele modelo antigo, né? O vendedor raiz, né? E a hora que você junta todo esse povo numa convenção, dentro de uma sala, e isso aí você já viu, né? Aí é Ficam gente animados, né? animados Eu acho o e time aí lá muito isso aí legal. acaba contaminando e contagiando Né? ali, né? Então acho que tem um valor É, sim. é engraçado que a gente vê assim, a gente vê os donos das revendas que venderam para os fundos, né, voltando. Então, e os caras voltam muito rápido. Então, os caras vêm, sobem, começam uma revenda, já vai ampliando ali rapidamente. O ativo é ele. Não é, é engraçado que ele vendeu a revenda, mas o ativo é ele, assim, é as redes de confiança, né? Quem confia no cara. E é impressionante como é que ele volta, ele consegue crédito rápido, ele consegue as pessoas boas para trabalhar com ele rápido de volta. Isso mostra que assim, no agro, o agro é um mercado de confiança, né? No final é quem confia em você. Né? Eu acho que os outros setores provavelmente são assim também, mas como eu já tenho 10 anos de agro, eu não consigo comparar mais, porque esse é o único que eu conheço, né, de dentro. Esse componente de confiança e de reputação é muito importante no setor, né? E como é que você vê isso, assim? E qual papel que isso teve? Talvez, provavelmente, isso ajudou a escalada rápida da AgriConnection também, né? Confiança é o principal produto da AgroConnect, né? Você imagina, o representante é um cara que tem uma história na região, que tem uma carteira de cliente, que já passou diversos momentos com o cliente confia nele, né? E a hora que ele vem uma empresa muda para a AgriConnect e apresenta a AgriConnect, imagina, a AgriConnect é uma empresa que a gente fala que começou no CPF. Que quem era a AgriConnect no começo? Ela era as pessoas que estavam no front, né? E aí o cliente conhecia as pessoas, né? Ah, mas não conhecia os produtos. Mas aí a gente tinha toda uma estratégia, buscar produtos nos mesmos fabricantes, das multinacionais, que o cliente olhava a bula, via que o produto era mesmo. Mas se esse representante não tivesse essa entrada e essa credibilidade para o cliente, ele não conseguiria nem ter essa conversa e provar para o cliente que o produto saía da mesma bica, por exemplo. Então, confiança é tudo. Do outro lado, a gente também conquistar a confiança dos fornecedores, do mercado financeiro. Então, o principal produto da empresa é a confiança. Né? O que fez a AgriConnect crescer rápido é a confiança. Né? A gente conseguiu conquistar a confiança do mercado financeiro pelo modelo que a gente trabalha. Pega a Tarkin, vocês acompanham desde o começo. Pô, a gente é muito diligente, em crédito, Vocês têm o crédito redondinho. é uma empresa auditada desde o primeiro dia. Então, assim, por mais que é empresa nova,
mas igual um diretor de um banco falou para mim aqui, vocês são uma empresa jovem que já saiu da faculdade, né? Porque começou já com gente experiente desde o começo, né? Então a empresa ela já nasceu muito organizada. Então eu acho que confiança E isso me impressiona mesmo, que assim, apesar de ser nova, os processos lá são já de empresa madura mesmo. Não é a comum, né? governança E dela é não vem bem mais, já é de empresa madura, já é governança de empresa de década. E essa parte que é uma parte que interessa muito as pessoas, né? Como é que foi essa fase de encostar na China lá? Para começar a importar os produtos direto? Uma vez você me contou essa história, achei tão legal assim. Como é que é botar o pé na China lá e começar a comprar direto dos caras? Como é que é trabalhar com chinês e essa jornada, como é que foi essa jornada aí para vocês? Então, quem foi o responsável em nos conectar com esse mercado internacional foi o Daniel, que é um dos sócios fundadores também, né? Gente boa demais. Ele Legal. veio com essa, a gente foi, a Conect também tem essa ligação, né? As pessoas que foram se juntando compartilhavam de diferentes experiências, né? E que o Daniel, o papel do Daniel nessa soma era de fato trazer a experiência dele do passado com essas conexões China, Índia, ele já tinha vivido, sei lá, 30, 40 anos de experiência internacional aí com essa turma. E aí, essa turma queria uma nova opção. Eles queriam uma nova opção. Né? Eles estavam totalmente vulneráveis a poucas empresas. Né? Mas o que era a grande dificuldade dessas companhias? Crédito, porque eles não conseguiam bancar o prazo SAF. Outra limitação deles, portfólio, porque muitas vezes o fabricante fabricar um produto, dois produtos, três produtos, não tem um portfólio completo para viabilizar um time próprio. Eles não têm acesso ao crédito, não têm o portfólio para viabilizar a equipe, não conhecem o Brasil. Então, é muitas complexidades que traz. E aí, a gente precisava de algum meio viabilizar uma estrutura para poder dar segurança e oferecer isso para esses chineses. E aí que a gente começou o modelo de representação para poder viabilizar equipe, para daí, em paralelo, a gente ir estruturando logística, crédito, back-office, para poder dar segurança para esse chinês, para ele falar, cara, vem comigo que eu tenho volume, né? Porque o grande problema também era a gente chegar no chinês, e às vezes esse chinês tinha um contrato com uma grande multinacional, ele ia falar, puta, vender pouquinho para a AgriConnect, e eu um desconforto com a grande companhia que me compra 100 vezes mais que ela, fica ruim. Então a gente precisou construir relevância rápido para poder sentar de igual para igual com esses fornecedores e poder ter uma relevância para que ele realmente acreditasse no nosso negócio e viesse com a gente. Então por isso que a gente teve que ter celeridade, né, na AgriConnect. Então, a AgriConnect ela precisou crescer rápido por necessidade, né, e não por opção. E o pessoal começou, e aí eles começaram a ver a contrapartida, a seriedade do trabalho, né, da gente honrar os nossos contratos com eles de volume, enfim, os acordos, e aí começamos a frequentar as feiras, enfim, aí hoje a AgriConnection ela é uma reconhecida na China, na Índia, como uma rota de acesso importante no No Brasil. mercado brasileiro, né? Legal. E tem uma outra coisa que, isso é uma que talvez a gente esteja mais perto disso aqui na empresa. O agro é igual a construção civil, né? Assim, é um setor que come capital de giro com feijão, né? Todo mundo precisa de muito dinheiro, porque você tem esse problema do prazo safra que vai andando na cadeia e, e o que faz com que todo mundo do setor tenha que ter uma relação muito boa no mercado de capitais, com os bancos e com os fundos e as gestoras, porque o setor consome caixa, né? Ele tem essa demanda, principalmente as empresas que estão crescendo, né? Que ela vai aumentando a demanda de capital à medida que ela vai crescendo. E, e essa relação do agro com o mercado de capitais é uma coisa mais nova, assim, né? Antigamente esse negócio era todo bancado, antigamente, poucos anos atrás, esse negócio era todo bancado com o balanço das multis. E agora não, agora você começa a ter mais, ainda tem muito balanço de multi, obviamente, mas você começa a ter uma participação maior do mercado de capitais, a Faria Lima se interessando mais pelo agro,
um namoro complicado, né? Porque o agro também dá trabalho para a Faria Lima, tem as dificuldades todas. E como é que você vê essa construção para a AgriConnection? Como é que é a visão que você tem do papel do agro no mercado de capitais brasileiro para o futuro? O principal insumo do agro é dinheiro. Por isso que eu falei que o principal produto da AgriConnection é a confiança. Porque a confiança você consegue conquistar clientes, fornecedores e crédito, né? Então, a hora que nós vendemos insumos prazo safra, é uma forma de financiar. Então, hoje a AgriConnection, as empresas, ela tem um papel de banco, né? Então, a gente acaba, hoje, sei lá, 80% do negócio da AgriConnection é prazo superior a 240 dias, né? E aí você fala, pô, mas tem então 20% que é à vista, mas o à vista também não é à vista, porque o produto pode sair da China. Isso é 60 Entregar, dias. entregar tal, estamos falando de 90 dias, às vezes 120 dias. Então, 100% do negócio demanda capital de giro, né? E aí que foi a grande, que eu digo, a grande celeridade da AgriConnection, a hora que a gente se colocou à disposição da Faria Lima no sentido de uma nova rota de financiar o setor. No sentido, pô, a gente estava vendo naquele momento, quando surgiu a AgriConnect, o agro bombando, a Faria Lima querendo vir para o agro, bancos montando equipe e uma chuva de crédito, e crédito de maneira desorganizada, e a gente falou, ó, vamos com a gente, pô, nós temos um processo, nós temos governança, temos regras, ó, tem uma ferramenta, que é a TARC, uma governança de crédito, né? Então a gente sabe cuidar bem do dinheiro do investidor. Então a melhor maneira de você financiar o setor é envelopando em produto, né? Vem comigo. E aí, Faria Lima, você sabe como que é, né? Eles vão de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho Você até vai entender. experimentando a temperatura e depois vai A aumentando, hora né? que eles sentem confiança, aí eles aceleram e aí, na verdade, fica até difícil você conseguir atender todas as expectativas do setor. Mas hoje a gente conseguiu conquistar uma credibilidade na Faria Lima por conta dos nossos índices, né? Acho que a gente tem um índice, menor índice de inadimplência do mercado, né? Então, nossa carteira é auditada pela KPMG desde o primeiro dia de faturamento, uma inadimplência histórica ali de 0,17. Então, assim, é muito baixo, né? Então, isso trouxe um selo para a empresa e nos favoreceu demais. Então, hoje a gente tem conseguido acesso a crédito, não só em volume, como em taxas atrativas, né? E que para o setor, no momento que vive, que o grande problema que o setor que o agro está vivendo, e não só o agro, o Brasil de forma geral, todos os setores, é a Selic alta, né? Hoje o grande problema é juros altos, né? Então, se você consegue ter uma captação eficiente, isso você agrega eficiência na tua operação e gera resultado. Então, acho que vou falar, a grande sacada da AgriConnect foi se aliar à Faria Lima. No mundo de juro real de 2 dígitos, isso, para setores que são muito demandantes de capital de giro, é um risco mesmo grande, né? Assim, quem lida com isso bem tem a oportunidade de conseguir crescer. E assim, eu imagino que se aumenta o desafio de crédito é aumentado quando você cresce rápido, né? Porque você vai ter a pressão do comercial ali para novos negócios, para poder bater as metas, trazendo os clientes e tudo. Como você está crescendo, você começa a vender para muita gente que você nunca vendeu antes, porque senão você não estaria crescendo, né? E, por outro lado, isso acaba gerando um risco adicional ali que potencialmente empurra as demais para cima. Como é que vocês lidaram aí com esse balanço, crescimento rápido e mantendo a gestão de risco de carteira? O resultado é excepcional mesmo, isso que você fala, é muito raro entre as indústrias, mesmo a indústria tendo, em geral, uma diferença menor que a das revendas, né? Mas ainda assim, a média do mercado está bem acima disso. E vocês conseguiram esse número mantendo um crescimento rápido, que é um desafio adicional, né? Porque você consegue esse número com uma parte grande dos negócios sendo feitos pela primeira vez com o cliente. Assim, você abre e vende o primeiro negócio e isso, a quantidade de primeiros negócios é significativa, né? Pelo ritmo de crescimento. E ainda assim, uma inadimplência baixa. Como é que é o pulo do gato, Flávio? O que você faz?
Então, qualquer negócio é feito de escolha, né? Quando a gente viu o crescimento da AgriConnect, a gente fala, nossa, os caras cresceram demais. Mas a base era muito baixa. Então, se você olhar, a gente poderia ter crescido muito mais. E a gente, de fato, tomou a decisão de não crescer muito mais, para justamente não perder qualidade. Então, a gente sempre cresceu dentro da nossa capacidade de crescimento. A gente poderia crescer muito mais. Se você olhar o acesso que a gente tem, o potencial dos clientes na qual a gente já vende, a gente poderia vender muito mais. Mas a gente procura crescer de uma maneira mais pé no chão, né? Então, a gente, para estruturar capital de giro, não é simplesmente ter acesso a crédito. Você tem que respeitar alguns índices, índice de alavancagem, a questão da composição da cesta, né, entre equilibrar crédito do setor, crédito bancário, trading, fundos, enfim, você tem que ter toda uma estruturação de capital de giro para crescer com qualidade no sentido dos índices e também não aumentar muito a exposição a risco num percentual que coloca o seu negócio em risco. Então, a gente sempre foi muito conservador e continuamos sendo, né? O momento do setor exige que todas as empresas coloquem uma lupa maior, né? E agora, o mercado é muito grande. E a hora que a gente olha o setor, por mais que só as notícias ruins reverberam, você tem a maior fatia de alta qualidade. Então, a maior fatia do setor ainda é boa. E como a AgriConnection é uma empresa em crescimento, e a gente não está aqui na bolsa, não tem que buscar share, não tem, a gente escolheu trabalhar na fatia boa. A fatia boa, ela exige mais, ela é mais concorrida, né? Então você tem menos margens, e aí você tem que ser mais eficiente. Como que você vai atuar nos bons clientes? Sendo mais eficiente. Então a gente sempre optou em trabalhar com margem mais apertada em clientes que tenham alta liquidez, do que querer ter uma margem maior em clientes de mais risco. Então, como a empresa ainda tem muito espaço para crescer, a gente tomou como decisão estratégica crescer na fatia boa. Apesar dessa fatia boa, boa no sentido da liquidez, ser mais concorrido. Mas, A né? gente vê isso no universo dos produtores, né? A gente acompanhando, vendo os números aqui. 30% do mercado nunca atrasou. Continua pagando em dia, bonitinho, todas as contas. Não tem nenhum aviso de atraso, nem atraso, né? Nem problema de inadimplência, nunca atrasou, pagou as contas direitinho, bonitinho. Não é muito, é 30, mas 30 de um bolo desse tamanho é muito, né? Para produtores, essa conta. Se você falou de atraso, agora você pegar de inadimplência, deve ser muito É maior. muito menos. É porque O volume atraso de pagamento em é dia comum, é né? É comum comum, atraso. ainda assim. Não, de inadimplência é muito menor. A inadimplência média, a produtora, agora, para a safra, está ali perto de talvez 4%, 5%. Mesmo no ano que foi o pior ano que eu já vi hoje, até hoje, nos últimos 10 anos, em termos de qualidade de crédito, né? Mas tem um pedaço ali que paga em dia bonitinho todo ano. O problema do setor, Luiz, eu posso estar errado. Muito crédito, você estraga o setor. Então, por exemplo, eu vejo que o agro ele é muito carente de profissionalização. Tem muita gestão de fazenda que não tem os números na mão. Vamos te falar a maioria. Então, o que acontece? Hoje, a hora que você analisa o setor, percentual EBITDA, geração de EBITDA de uma fazenda, percentual, não em valor absoluto por hectare, ela se mantém. Então, por exemplo, o custo do produzir uma lavoura de soja, sem arrendamento, sei lá, 40 sacos por hectare. Continua os 40. Então, o cara colhe 70, um exemplo, percentualmente deu igual, mas na hora que ele sobra 30 e vai vender a 110, o valor absoluto por hectare que vai gerar o EBITDA ficou afetado. Como a Selic sobe para 15, o que acontece? Todos os agricultores se alavancaram, não vou falar todos que é muito forte, mas todos trocaram máquina, compraram terra, investiram no negócio e capitalizaram.
E o que acontece? Com o juro alto, a despesa financeira dele, que vem depois do EBITDA, ficou muito alta e às vezes está equiparando com o EBITDA. Aí se ele tem um arrendamento, putz, tem que pagar juro e arrendamento. Então, a hora que você olha um agricultor, ele tem que pagar arrendamento, ele está alavancado e tem arrendamento, ele não consegue ter liquidez. Agora, tem agricultor, se é um agricultor que não tem alavancagem alta e está capitalizado e ele é arrendatário, ele tem liquidez. Por quê? Porque ele está gerando EBITDA. Se ele não tem dívida, o arrendamento já é em soja. Ele também caiu. Então, o problema do setor hoje é o juro alto, né? Então, E alavancagem, né? isso E a alavancagem. porque tinha uma oferta de crédito muito forte no período, que forçou mesmo as pessoas tem crédito, eu vou comprar mais terra, vou trocar minha máquina. Fizeram muitos investimentos. A John Deere ficou sem máquina por um tempão, você não tinha trator Não, para tinha que ficar comprar, na né? fila, ficar na fila. E É, aí, tinha uma o que fila. acontece? Mas hoje, aí parece que está tudo perdido. Não é. Hoje você tem muitos agricultores que têm altíssima liquidez. E é muito fácil você saber. Hoje, o que é o lance de você analisar crédito? É como a gente analisa: capacidade de pagamento. Antes, inclusive, o mercado financeiro dava crédito para o setor em cima de ativo. Ativo não paga a conta. Aí você tinha um agricultor que tinha 1 bi de patrimônio, mas a geração de caixa dele é, sei lá, 50 milhões. Aí o cara dava 700 milhões de crédito em cima de alienação fiduciária de terra. É impagável. E aí vem a RJ, né? Agora não, agora o mercado parou de dar crédito em cima de ativo. O mercado hoje está dando crédito em cima da capacidade de pagamento, né? Capacidade de geração de caixa, né? Sempre olhou isso desde o começo da DAG Connect. Ativo não paga conta, o que paga conta é a geração de caixa. Então, e aí que a Tarkin, eu acho, uma ferramenta muito importante para isso, né? Porque ela te dá certinho o Ajuda a calcular, né? né? É engraçado e também tem, assim, tem um pouco de excelência pro agricultor, porque, assim, se você conseguir entregar 70 sacos redondinho também, Não, é ou muito em difícil. vários lugares do país 80 redondinho, se o cara é bom agricultor, ele entrega, melhora a conta, né? Fica mais fácil. É que eu falei alto, né? Mas mesmo um cara que quase 60, vamos pegar uma realidade aí, com 40 de custo, sobra 20. Então, percentual, tá dentro. Mas aí ele tem despesas de lá de trás, de investimento, de terra. Aí, e com juro alto, o que ele gera de receita desses 20 sacos, Malemar paga o juro. Aí, se ele tem um arrendamento ainda, entendeu? Então, a capacidade de pagamento, ela está momentaneamente afetada por conta do juro alto. Mas não é só o agro que está assim. Todo o Ah, setor do Brasil, com juro alto, se o cara está alavancado, ele está trabalhando para pagar juro. Esse é o ponto, né? Mas, como eu disse, se você tem um agricultor hoje que é 100% arrendatário, por exemplo, mas ele está capitalizado e não tem dívida, ele ele paga. pode pagar, né? E hoje o que acontece? Não, arrendatário não pode vender. Não necessariamente, né? Tem cara que tem 100% área própria, mas ele está alavancado, ele tem mais risco que um arrendatário, né? Então, tem que É olhar mesmo. a capacidade de pagamento do cliente, né? E eu acho que o setor está migrando para esse modelo. Isso é bom, porque um agricultor não vai conseguir se endividar além da capacidade dele pagar. De Então, faz com pagamento. que ele também não entre em situações que vão prejudicar ele no futuro, né? Essa é uma transição dolorosa, porque você tem que. A gente está no meio disso aqui na TARC, né? E o desafio é você conhecer mais o seu cliente. Porque você não consegue. Você pega o patrimônio é mais fácil, você pega imposto de renda e tudo. Para pegar, mas vai ver a capacidade de geração de caixas, tem que conhecer melhor. Tem que saber nível tecnológico, tem que saber a área produtiva certinho, tem que saber estrutura. Exige um fortalecimento dos times de crédito para além do que muita gente consegue fazer por aí, né? Mas é uma jornada, assim, eu acho que o mercado precisa disso, né? Principalmente as revendas que geralmente trabalham com estruturas mais enxutinhas, tem que resolver dever de casa rápido, porque começa a ficar muito arriscado fazer crédito sem olhar a geração de caixa, né? Mas E outro aí, problema. Desculpe te interromper. manda, por favor. Não, para pegar o gancho que nós estávamos falando, por exemplo, você colocar uma empresa marketing contra vendas é importante. Marketing tentando puxar valor, vendas tentando vender. Mas o problema é que todas as empresas colocam comercial com crédito. O crédito tem que estar alinhado com o comercial. Então, o comercial tem que ter um alinhamento de risco com o crédito.
Não pode ter um cabo de guerra, né? Porque daí é o que você Não colocou. pode. Você tem um alinhamento, o representante lá, o vendedor, ele vai olhar, pô, esse cara tem marca, esse cara tem... Ele começa a viver a vida do cara e ver onde tem risco não entrar, né? O que a gente fala aqui é, cara, para revenda, né? Põe um limite no celular do representante. Que aí cada cliente, se ele na porteira do cliente lá tiver um limite na cabeça dele, ele vai gastar o tempo dele onde os clientes que têm crédito bom, e aí para de vir a pressão no dia 30 agora, né? Que tá tendo para todo lado aí, para bater meta com cliente ruim, sabe? O problema é que pôr um limite no celular de um vendedor sempre na porteira das fazendas exige uma estrutura organizacional um pouco mais sofisticada, mas eu acho que é inevitável, assim, as empresas vão ter que aprender a fazer isso, porque se você deixa o vendedor solto, sem informação nenhuma, e depois vira para ele no dia 30 e fala que esse aqui não pode porque não tem limite, aí vira o cabo de guerra, porque o cara precisa bater meta também, né? Assim, e o dono da revenda é vendedor também. Nós falamos aqui da história deles, né? Então, assim, se puser ele para escolher, ele escolhe o time de vendas, que é o que mora no coração dele. Eu acho que a solução é vender para o cliente bom. Se você vende para o cliente bom e você equipa o time de vendas para ele saber quem são os clientes bons, você não tem que tomar essa decisão entre pôr crédito ruim para dentro e bater meta. E escolher entre um ou outro, né? Eu acho que é o grande cerne está aí. E aí, assim, aí é um esforço para conhecer o cliente, ver os processos de cadastro, uma casa melhor, que é o que vocês fazem super bem aí com o time de crédito, inclusive que a gente vê funcionando em outros lugares também. No que o time de crédito fica firme e ele consegue deixar a visão de risco mais transparente para a empresa, e isso funciona de forma sistêmica, de modo que todo time de vendas tem acesso e consegue usar, é metade do caminho andado. Depois é só modelagem e acertar, né? Aproveitando, o que você acha que é um desafio que a gente vive todo dia aqui, né? A distribuição no agro. É um negócio que tem a margem bruta muito exprimida. As distribuições, na média, tem uma margem líquida de 3%. A margem bruta muito apertada, entre 15 e 25 ali, às vezes entre 20 e 15. E a margem bruta, a margem líquida apertadinha, andam com uma demanda de eficiência enorme pelo fato do negócio ser muito apertado, né? E somado a isso, a necessidade de prover crédito para 80%, 60% das vendas. Eles trazem uma fragilidade muito grande para eles, né? E um desafio muito grande para um setor, para um pedaço que é muito importante, assim. Sem distribuição, o produto não chega na ponta lá, né? A não ser os vendas direta, que é uma parte menor que os produtores grandões. O produtor típico do Brasil, a maior parte dos hectares, depende da revenda para o produto conseguir chegar. E a gente vê o setor trabalhando para poder lidar para poder lidar com essa fragilidade toda e ainda assim conseguir crescer e construir bons negócios. Como é que você vê esse desafio? Assim, como é que é a revenda do futuro? E como é que a revenda do futuro vai lidar com esse desafio, né, desse desequilíbrio entre margem e alavancagem e a quantidade de crédito que ela tem no balanço? Como é que elas vão lidar com isso e qual que é a saída para o setor? Eu acho que revenda, ela tem dois modelos, né? Tem as revendas nichadas, que vão de fato trabalhar produtos com mais valor agregado e menor volume, né? Que é aquele, vamos falar, a venda gourmet, né? Que são os produtos especialidade. E as revendas que vendem a cesta completa, como está hoje, elas vão ter que buscar eficiência. E aí é revisitar toda a estrutura. Eu acho que aquele modelo de ter megas lojas bonitas, enormes, com grandes custos, não é o caminho. Eu acho que vão ter que ter, talvez nem lojas, né? Por equipe de venda e, e CDs regionais, né? Um CD com vários caminhão-truque, uma caminhonetinha, para ficar entregando todo dia ali e focar no que é importante, que são bons vendedores, né? Então, o que é o grande valor de uma revenda? Ter uma equipe boa, bem remunerada, alinhada a resultado, e a resultado entenda venda e crédito, logística eficiente. Então, ele não precisa ter uma loja em cada cidade, com um armazém, com licença, com seguro, isso custa. Então, talvez ele pode até ter um ponto em cada loja, né?
um express ali onde nem tem produto, é mais um ponto de encontro, um cowork, né? Vamos dizer, um cowork em cada cidade, que é onde sabe vai encontrar o vendedor, um ponto de encontro, né? Mas a estrutura de armazenagem, distribuição, não dá para ter em todas as lojas. Isso carrega um custo grande, né? Então, esse é um ponto. Então, o distribuidor do futuro vai ter que estar muito focado em logística, eficiência logística, venda. Então, acho que o vendedor vai ter que ser um cara que entende de negócio, né? Em algumas regiões, você tem a demanda do serviço de assistência técnica, né? Em outras regiões, serviço comercial, né? Ou tem outras que faz os dois, né? Então, esse vendedor vai ter que estar preparado para entender cada cliente, cada cliente tem necessidade diferente, né? Ele vai ter que ser esse consultor. Então, o que eu vejo a revenda? Uma equipe de campo parruda, uma logística eficiente, né? Eficiência de crédito, então, de captação, de juro. A revenda vai ter que ter acesso a crédito estruturado, organizado, com custo eficiente. Então, vai ter que ter eficiência no crédito, no financeiro, né? Na logística e na força de vendas. E esse modelo de grandes lojas, eu não consigo ver isso parar de pé, né? Porque no fim do dia, o que o agricultor precisa é de solução. Ele precisa da solução. Todas as empresas vão ter produto, todas as empresas vão ter uma solução, né? Então, o que vai ser a diferença? De fato, quem for mais eficiente na entrega da sua solução, né? Quem for mais eficiente vai ter melhores remunerações para se compartilhar, e se compartilhando melhor remuneração, você vai conseguir ter capacidade de pagar melhor e atrair os melhores. E aí vira uma inércia positiva, né? Os melhores vão querer estar contigo, você começa a virar uma referência, começa a te elogiar. Igual notícia boa te leva para cima e notícia ruim te leva para baixo. Então, eu acho que esse é um modelo das revendas maiores. Outro é esse modelo nichado, de especialidade, e o outro é um modelo que eu estou vendo muito, de bons vendedores se juntar e abrir uma revenda local e ficar atuando localmente. Então, monta lá uma loja que já tem os produtos, que já tem tudo, ele mesmo vende, ele mesmo entrega. O vendedor, os donos são os próprios vendedores, coloca ali uma secretária. Também, o que é? Custo operacional baixíssimo. É o próprio dono vendendo, entregando. Então, todos os modelos que nós vamos falar aqui, Luiz, todos vão caminhar para eficiência, 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 eficiência. E a eficiência é um múltiplo de pequenas coisas, né? Então, vai ter que fazer o dever de casa muito bem feito na logística, no crédito, no financeiro, na compra, na questão do supply, né? Nas parcerias. Então, é um múltiplo de pequenas coisas que vai fazer o resultado dessas revendas que vão perpetuar, né? É o varejo no Brasil, né? É aquele modelo. É o desafio de varejo em geral, né? Assim, Tá? é o desafio de varejo em geral, né? De varejo em geral. Mas o agro É, teve um momento que produto era algo restrito a poucas empresas, que davam uma margem alta para ser compartilhada através de rebate, premiação, margem. Então, isso sustentou grandes estruturas, grandes, né? Mas hoje não tem mais isso, não tem. Então, quando não tem, tem que ir para a eficiência. Então, é. Como é que você vê o CFO da revenda, ou o diretor financeiro, né, para não ficar tão chique? Como é que é a cabeça desse cara? As revendas muitas nem tinham, né? Assim, agora está começando a desenvolver, você vê essa posição emergindo, né? Na minha opinião, é uma posição super importante, porque a eficiência inclui eficiência financeira nessas eficiências todas que a gente descreveu. E essa é uma importante, né? Porque com a Selic de juro real 2 dígitos, sem eficiência financeira, pode pôr o negócio todo a risco. Mas quem é esse cara? O diretor financeiro que vai colocar eficiência financeira na revenda? Como ele se comporta? O que ele tem que olhar? Quais são os números que estão na cabeça dele quando ele chega na empresa? Qual é a sua visão sobre isso? para mim, vai ser o principal profissional da revenda do futuro. Porque o principal insumo é dinheiro. Esse cara vai ter que. Uma revenda sem um CFO, um cara que organiza os números, os índices, planejamento,
auditoria, pega tributário. O Brasil, quanto representa os impostos em qualquer empresa, né? Então, se a Folha que vai cuidar do financeiro e da controladoria e da contabilidade, ele está cuidando de 70% do negócio, né? Então, é um cargo extremamente importante, né? Então, uma revenda, o que ela vai ter que ter, né? Esse profissional vai ter que chegar um planejamento tributário, um planejamento societário, governança de crédito, importantíssimo, né? Planejamento de fluxo de caixa, como comprar, o que eu tenho que comprar. Então, ele que vai ter que controlar o comprador, não como é hoje, né? O cara sai comprando, como que uma revenda compra? Tem um comprador, ele fica olhando rebate, premiação, atingimento de metas, o que eu compro, o que eu acho que vai subir. Revenda não pode ser uma casa de aposta, né? Não é tigrinho. Revenda é negócio. Então, não tem mais margem para apostar, não tem que ter aposta, né? Então, o modelo de distribuição vai ter que ser altamente eficiente. Então, essa função do CFO, do diretor administrativo, do planejamento, né, de ter os processos, ter governança, quem não for por esse lado vai ficar nichado, né? Que é aquilo que nós falamos, trabalhar com o negócio 100% na mão, né? Folhear, tem especialidade ali, ou vai ficar com uma filial só, às vezes o pai, o filho, a esposa, né? Ele mesmo na operação, aí tudo bem, ele controla tudo na mão. Mas se ele quiser realmente expandir e fazer um modelo de distribuição no futuro, crescer, sem ter a posição do CFO, eu acho algo que não para de pé. A gente faz a conta aqui, aliás, eu faço uma conta, né, que é no Cerrado, isso no Sudeste cabe, mas no Cerrado, a despesa da distribuição, tudo que não é comprar produto, né, salário, aluguel, caminhonete, toda despesa tem que ser menos de 10% da receita. Senão você começa a ter esse problema de eficiência mesmo, né? E você manter a receita, a despesa menos de 10% da receita é um desafio, viu? O maior problema é equilibrar os índices. Por exemplo, o Luiz, você chega numa revenda e fala, você tem 10 milhões de limite no Banco do Brasil, 10 no Itaú, 10 no Santander, 10 no Total. Você tem tantos limites na AgriConnection, na Corteva. Agora, o que acontece? Se você não tem alguém orquestrando isso, não para de pé, porque o crédito, você tem que organizar os índices, né? Você tem um limite de alavancagem, porque isso também depois a própria revenda, a própria indústria vai olhar, pô, o cara está alavancado 4 vezes a vida. Então, Começa a cortar, né? Entendeu? Como organizar, equilibrar o fluxo, quando que eu compro, quando que eu embarco, quanto que eu tenho que buscar com o fornecedor, qual que é a data dali para frente que eu posso embarcar a mercadoria para daí vencer encaixado com o fluxo de recebimento. Enfim, é que estou falando, planejamento financeiro, a encaixar com o tributário, né? Encaixar com as regras. Pô, você também não tem um entendimento certinho. Além de você, às vezes, não ter um save, você tem um passivo, né? Porque, às vezes, a maneira como você está emitindo a nota, está transferindo. Então, assim, trabalhar nesse setor nosso, sem ter uma gestão administrativa e financeira, não tem como. Não... Minha última perguntinha, e essa é importante, eu queria ouvir, porque eu também estou curioso com a resposta. O que você vê para o futuro da AgriConnection? Assim, quais são os próximos passos? Como é que você vê essa empresa desenvolvendo? E como é que você vê o setor também desenvolvendo, né? O que a gente pode esperar aí para 27, 28, 29? O que vai virar esse agro que está transformando tão rápido, né? Como é que a distribuição do futuro é? Como é que a indústria do futuro é? Compartilhe um pouco da sua visão, por favor. Bom, o que eu vejo, vou começar de trás para frente respondendo. O que eu vejo o cenário do agro dos próximos 26, 27, 28? Eu acho que 26 vai ser muito desafiador. A gente vê um ano que vem um ano de eleição, não tem sinalização de redução de juros, né? A gente está entrando aí
não sabemos ainda como vai ser a produção, está vendo aí a seca, né, atraso do plantio, enfim. Então, tem atraso de plantio, você não tem transação de alta de juros, dólar baixo, aí piora a liquidez do agricultor, né? Porque aí imagina, ele tem juro alto, dólar baixo, gera menos caixa por hectare para ele pagar a alavancagem. Aí você tem Safrinha eleição, vai sofrer, parece que a safrinha vai sofrer esse ano, né? Que a gente, por causa do atraso do plantio. laninha, você tem risco de geada no sul, aí você também, com atraso do plantio, você reduz a área de safrinha que vai plantar, algodão prejudicado. Então, assim, nós temos um cenário para o ano que vem desenhado de maior desafio. Aí tem eleição, a gente sabe que nós estamos com um governo, não estou aqui para falar de certo ou errado, mas que tem um viés populista, de tentar forçar a queda do preço dos alimentos, das commodities, da energia, de combustível, porque é um ano de eleição. Então, 26 é um ano que a gente tem que ter muita atenção, né? Agora que essa seca também acaba sobrando produto, então, assim, é um ano que tem que prestar atenção, um ano de altas emoções aí, eu penso. 27, quem ganhar, seja o atual presidente, seja o centro-direita, vai ter que começar a segurar as despesas, reduzir juros, para voltar o Brasil aos eixos, senão o país não aguenta. E aí a tendência é que com isso, baixando os juros, o dólar deve começar a subir de novo, as coisas devem começar a voltar a uma normalidade, e aí, safra 27, 28 em diante, começa a gente ver melhorias. Então, acho que a safra 25, 26 segue com fortes emoções, 26, 27 anda de lado, 27, 28 a gente começa a respirar e ver melhoria no setor, seja com A ou com B, né? Esse é o ponto. Aí, com relação ao futuro do setor, né? O setor vem se transformando, a gente vê a chuva de novas companhias, nós somos uma delas, você tem próprios chineses, indianos entrando, né? Então você tem uma pressão muito grande por produto, produto, produto. E eu sempre digo, produto já levou as empresas para o Oceano Azul, mas hoje eu não acredito que levará de novo. Porque por mais que você descubra um produto revolucionário, inovador, que controle 100% da ferrugem, por exemplo, mas hoje você tem tanto outros produtos que você combina e faz a mesma solução com um custo menor. Então, você tem muita oferta de produtos e soluções. Como a gente falou aquela hora, você pode combinar biológico. Então, todo mundo vai ter uma solução. Então, por exemplo, os dois melhores fungicidas em série rede da Embrapa, um é da Endofil, outro é da Globaquem, que são parceiras AgriConnect. Então significa que a AgriConnect agora vai liderar a produto de proteção de doenças do solo. Não. Por quê? Você tem outras maneiras de fazer uma solução tão bom quanto. Então, o que eu vejo? Aquele movimento de produto ele vai ser necessário para você descer no play, mas ele não é suficiente para te colocar no Oceano Azul, né? Então, o mercado vai demandar por eficiência. Eficiência consiste no que eu disse, tanto para a indústria quanto para a distribuição, que é logística, financeiro, produto e solução. E solução, entenda, daí você agregar outras coisas, entende? Quanto mais você agregar, mais eficiente você fica. E esse é o drive estratégico da AgriConnect. Nós temos 4 focos: produto, tem visto aí a aquisição da Nutri, a aliança com o Globaquem, outras alianças, a Agripédia, que é o nosso hub de inovação, de portfólio, operações, que é a logística, né? Então, ter uma eficiência logística sempre está, o que eu posso melhorar, que eu posso melhorar, que eu posso melhorar, não só para reduzir custos, mas para atender melhor o cliente. Produto, logística, financeiro, que é o principal insumo, ser eficiente, novas estruturas, pensar em alguma coisa. O fertilizantes, que nada mais é do que você ficar mais relevante para o cliente, trazer mais oferta. Mas esse é o futuro da AgriConnect, né? A gente ir empilhando mais soluções para a gente ser mais relevante,
mais eficiente, mais e conseguir levar o que o cliente precisa, que é uma solução mais eficiente, com alguém que ele confia, na empresa que ele confia. E o que a gente quer construir, Luiz, não é a maior empresa. Nós queremos ser uma empresa que o cliente goste de fazer negócio conosco, sabe? Pô, esses caras eu sei, a empresa eu conheço, sei onde eu vou encontrar, eu sei que o ano que vem o representante que eu fiz o negócio, a hora de entregar ele que vai estar aqui, eu sei onde eu vou achar. Então, assim, confiança, uma empresa, a gente quer ser a mais confiável, né? E mais confiável, né, tudo que a gente conversou. E o setor, ele vem se transformando, né? Você lembra lá os mercados? Você tinha os mercadinhos local, depois veio as grandes redes, depois voltou para os mercadinhos local, hoje você tem vários mercadinhos gourmet, todo mundo se encontra, todo mundo se encontra. E todos vão criar situações para estar no mercado. Então, muitas coisas vão surgir, né? E sempre vai ter alguém comprando, sempre vai ter alguém vendendo, né? Então, por isso que eu acho que essa estratégia que todo mundo está muito orientada em produto, agora é biológico, né? Não, agora é tudo biológico, não, agora a onda é biológica. Não, não é aí o Oceano Azul. O Oceano Azul está no acesso. O maior valor do próximo ciclo de mudança do setor é o acesso, não é o produto, é o acesso. E o acesso ele consiste em eficiência e confiança, né? Então, em resumo, é isso. É, muito bom, legal demais. Qual o recado que você dá para a turma que está começando agora? A gente, vários dos nossos clientes aqui, o pessoal que opera a plataforma, tá ali nos seus 20 e poucos ali, começando no agro agora. O que você fala para essa turma? Nós que já estamos velhos, né? Já estamos já passando da metade. Qual que é a sua visão de oportunidade? Como é que é o futuro para o profissional do agro? Algum conselho para eles? Eu acho que qualquer profissional ele tem que imaginar que tem sempre alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Então, se você realmente quer, se dedica, faça o bem, não importa a quem. Trate bem as pessoas. Quem você menos imaginar, um dia vai te dar a mão. Então, por mais que você está num domingo, lá plantando um campo, lá no Cafundó do Juda, que você acha que ninguém está te vendo, sempre tem alguém te vendo. Se ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Então, é o seguinte, dedique, né? A vida é feita de escolha. Não tem nada sem o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no alfabeto, né? Então, é dedicação, é realmente saber o que quer, né? E ir atrás e fazer o bem, não importa a quem. Porque o mundo é feito de conexão. Né? Tá aí o nome da nossa empresa. A Connection é fruto de conexões, de network, da vida de todos nós, com diferentes experiências, vamos conectando tudo isso dentro de um negócio. E hoje, eu tenho a certeza, eu sempre vi quando as pessoas se dão bem, as pessoas falam, esse cara ficou rico, tem rolo, alguém está por trás. Eu imagino que deve falar da Conect, quem está por trás desse cara? Quem está por trás? Depois que É a isso gente tem a mesmo. experiência de construir algo, você fala, cara, não, não precisa, porque hoje no mundo sobra crédito, que falta confiança. Tem muita gente com dinheiro que onde que eu ponho? Imagina, o cara que tem com dinheiro, fala, onde que eu vou colocar? Ele não sabe, tem medo. Então, o que eu vejo? O mundo é feito de conexões, né? E as conexões, elas vão acontecendo ao longo da tua carreira. Então, por isso que eu falo, todo dia você está fazendo algo, fala, puta merda, uma hora você, com essas conexões, teu network, teus relacionamentos, você transforma isso num negócio. E se não transformar num negócio, você vai ser com certeza um profissional bem sucedido, bem remunerado, com bons amizades. Então, no fim do dia, o conselho que eu dou. Dedique Legal. como se tivesse sempre alguém te filmando. E Porque geralmente tem, né? Se não tiver tem, ninguém, Deus está olhando. Eu orei falar eu isso estou também. olhando, Agora eu vou colocar. e assim, Tem alguém olhando. Se não tiver ninguém, Deus está olhando.
E tem Adorei um essa ditado parte. que é assim, Vou né? Quem não incorporar aí. ouve conselho, ouve coitado, né? Então, quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, se quer um Isso conselho, mesmo. regaça as Isso mangas mesmo. e pau. Trabalhar. É isso aí. Flávio, adorei demais o papo. Acho que vai ficar um capítulo lá, um episódio nota 10 para nós. Obrigado. Aprendi um monte aqui. Tamo junto. Fiquei super Tamo feliz. junto. Vamos combinar de encontrar de novo qualquer dia, né? Tem um tempo que a gente não fala pessoalmente. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Luiz. Sempre um prazer conversar contigo. Você Joia. está aí Beleza. produtivo demais, muito inteligente Valeu. e criou uma ferramenta aí que vai ajudar muita gente a não entrar em Tamo, situações de crise aí. tamo empurrando, que tem muita coisa para fazer ainda, cara. Vixe. Mas tá divertido fazer. Nós estamos curtindo.